Em nome de Jesus Cristo, amém. Quantos aqui já tiveram que pegar o trem ou o metrô no horário de pico aqui em Porto Alegre? Por favor, levantem a mão. Porto Alegre. Alguém vai ouvir dizer assim, que mensagem descontextualizada. Viu? Porto Alegre nem tem metrô e trem, lá tem o trem Zurb. Vou repetir, gente. Vamos fazer assim, voltem a fita. Façam de conta que eu não falei Porto Alegre, eu vou repetir. Quem aqui já pegou aqui em São Paulo o trem ou o metrô no horário de pico? É melhor quem não pegou, seu Sebastião. Eu pergunto assim porque eu peguei poucas vezes, mas eu estou aqui há pouco tempo. E é mais ou menos assim. Vocês já perceberam que por mais que seja desconfortável, num certo sentido, é fácil quando a gente vai com o fluxo? Há quem diga assim que se a gente ficar parado, aquele pessoal vai carregando a gente, se a gente de fato quer ir para o mesmo lugar que o fluxo, que o povo está indo. De novo, não quer dizer que é agradável isso, né? Um final de dia, uma jornada de trabalho, verão, calor, aquelas milhares de pessoas se dirigindo para os pontos onde a pessoa precisa chegar. É difícil quando a gente tem que passar por uma porta, tem que sair do trem ou entrar no trem, ou naquela parte ali na linha amarela em que afunila um pouco e a gente tem que pegar a escada rolante. Essas partes são mais difíceis, mas fora isso, é fácil ir na direção que você quer ir quando você vai com o fluxo. Vocês já tiveram que andar na contramão do fluxo? Eu não estou falando no contrafluxo, em que vai um grupo de um lado e outro grupo do outro e está bem tranquilo. Eu estou falando ali num intrafluxo, no meio das pessoas, na contramão. Já tiveram que caminhar assim? É fácil ou é difícil? Se a gente chegar assim, como eu tentei na primeira vez que eu caminhei assim, com licença, eu preciso passar aqui. Será que a gente consegue chegar onde a gente quer chegar? Dificilmente. Não quer dizer que a gente deixa a educação de lado. Mas geralmente o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente vai se enfiando aqui, vai se enfiando ali, às vezes acaba voltando um passo para trás, dá um para frente, outro para trás, vai para um lado, vai para o outro e tem que fazer um zigue-zague. Mas imaginem que vocês não sabem exatamente onde tem que ir e vocês param para verificar o mapa no celular. O que pode acontecer? Não dá certo, você tem que saber onde você quer chegar. Provavelmente o fluxo vai levar você para um caminho diferente. Ou então se você olha para um pilar assim, onde tem um mapa, ficou olhando ali e vem o fluxo, não dá certo. Talvez eles vão levar para você para onde eles querem, onde o fluxo está indo, e não para onde você quer ir. Por que eu estou falando isso? Na quarta-feira de cinzas tinha um grupo reduzido aqui na igreja, e eu falei exatamente isso para o pessoal que estava aqui. Que seguir a Cristo, muitas vezes, é como um andar na contramão. Seguir a Cristo é como um andar na contramão. E eu vou ler alguns textos, ou alguns versículos da passagem que a gente leu hoje, para tentar entender isso um pouco melhor. Diz assim, por exemplo, Marcos 8, versículos 34 e 35. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Versículo 34, naquela outra linguagem com a qual a gente está mais acostumado, diz assim: quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Para a gente entender o porquê de Jesus dizer isso, é importante a gente voltar um pouquinho. É um exercício que eu costumo fazer com vocês aqui. Vocês não precisam olhar o texto bíblico agora, eu vou me certificar de que vou ler as partes às quais eu estou me referindo. Por exemplo, versículo 31 e 32 diz o seguinte, que Jesus, se referindo a ele mesmo, diz o seguinte: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e três dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com clareza. E agora vem uma parte importante. Então Pedro o levou para um lado e
começou a repreendê-lo. Jesus fala de sofrimento, de morte, de cruz. Pedro toma Jesus, leva para o lado, como se pudesse dar instruções para Jesus e diz: não fala isso, não fala em sofrimento, não fala em cruz. Mas vamos continuar. Se a gente passa o texto de hoje, chega no capítulo 9, a gente chega naquela parte da transfiguração. E eu lembro a vocês que naquele dia, estudando o texto da transfiguração, eu tive que voltar um pouquinho para entender. E aí voltei a exatamente esse texto que a gente leu hoje. Por isso, algumas partes podem estar até parecendo um pouquinho repetitiva, mas não é a mesma coisa. Texto então da transfiguração agora. Jesus está lá naquele momento de honra, majestade e glória. Pedro está com ele, lá tem também Moisés e Elias. E aí é dito assim, no versículo 5, que Pedro, ele quer armar uma tenda e ficar por ali mesmo. Ele diz assim: bom é ficarmos aqui. Jesus tinha dito que iria para onde? Para Jerusalém, onde iria sofrer e morrer. Pedro aqui agora diz assim: bom é ficarmos aqui nesse momento de glória. E aí depois nós podemos ler mais um pouco adiante, ainda no capítulo 9, versículo 33, começando no 33. É dito que os discípulos haviam tido uma discussão entre eles. Que tipo de discussão vocês acham que eram? Fica meio difícil assim, né, pastor? O pessoal está pensando, mas eu vou ajudar vocês. É dito no texto que eles tinham discutido sobre quem entre eles era o mais importante. Quem merecia um lugar de honra, de glória. Essa era a discussão deles. Jesus muitas vezes está preocupado com aquela mulher que vem e pede pela sua filha que está endemoniada ou doente em casa. Ou então ele está preocupado com aquela pessoa que não caminha. Ou com uma outra pessoa que não enxerga. E a preocupação dos discípulos era: quem de nós é o mais importante? Agora, gente, à luz disso tudo que eu falei, eu vou repetir o que diz o versículo 34 e 35. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer ou tome a sua cruz e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Vejam os interesses humanos ali presentes. Não fala de cruz, de sofrimento. Vamos ficar por aqui nesse momento de glória. Quem é o mais importante entre nós? Isso nos ajuda a entender as palavras finais de Jesus nessa história, que às vezes nos chocam um pouco, porque são palavras duras. Porque depois Jesus diz assim: se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier em glória, terá vergonha deste que teve vergonha de mim. Notem que a mensagem da cruz era uma mensagem que para Pedro, não, essa não fala nisso. Que isso, Jesus? Sofrer, morrer? Num certo sentido causava vergonha. Mas o envergonhar-se da mensagem da cruz, que cria um cristianismo sem a cruz, que cria uma decisão por um Jesus sem a cruz e só um Jesus dos milagres, nesse texto é como se envergonhar daquilo que Jesus fala. E a consequência final é dura, é difícil de encarar. E isso, gente, é andar na contramão, afirmar essa mensagem. Em primeiro lugar, na contramão daquilo que a gente tem no nosso coração. Essa vontade de buscar ser o centro das atenções. Quem é o mais importante? Buscar a glória. E assim, eu não estou apontando o dedo para Pedro, notem isso. Estou falando do ser humano. E a origem disso é lá no começo. Depois de Deus ter criado o mundo perfeito, ter uma relação harmoniosa com as suas criaturas, é dito que o ser humano dá ouvido àquela voz que diz: vocês vão ser iguais a Deus. E essa é a tendência humana desde então. E por isso, uma mensagem que fala
em sofrimento e não em glória, em desprezo e não em ser bem recebido com honra. É uma mensagem que vai na contramão do ser humano. Talvez na contramão também, com certeza, da sociedade de forma geral, mas isso a gente ainda vai falar um pouquinho depois. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou abrir mais um texto de Romanos 5. E a gente entende que não apenas o que Jesus diz, que implica ser seguidor dele, está na contramão, mas também a mensagem em si. É uma mensagem que vai na contramão da lógica do ser humano, na contramão das coisas desse mundo. Diz assim, eu vou ler uma pequena parte, depois eu continuo a leitura, versículo 6. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Esse termo, não tínhamos força espiritual, o termo original, ele poderia simplesmente ser traduzido como fraqueza. E uma fraqueza ligada a uma condição de saúde. Uma pessoa doente, quando ia se falar na fraqueza daquela pessoa, se usava esse mesmo termo no Novo Testamento. Eu sei que alguns de nós aqui tiveram familiares no hospital há poucos dias. Outros estão com pessoas queridas no hospital. Como é que é essa fraqueza de uma doença? É algo que eu tomo um remédio e no dia seguinte eu já posso sair pulando e carregando peso, fazendo força? Não. Há doenças que começam devagar, começam com uma dorzinha. A pessoa toma um remédio para dor e nem percebe daí que ela tem um problema. Porque o remédio para dor faz passar a dor. Para isso que foi feito. Mas o problema está lá. E de repente a pessoa começa a se sentir mais fraca e não sabe de onde vem. A gente sabe que atletas, muitas vezes, quando o desempenho está ruim, eles chegam até a ir no dentista para ver se tem uma infecção, alguma coisa no dente, algum problema assim, uma inflamação no dente ou coisa assim. Se tem um problema, a pessoa começa a ficar fraca, e de repente ela não consegue mais trabalhar. Às vezes, se a pessoa está fraca, ela levanta da cama assim de vez, o que acontece? Chega a dar uma certa tontura na pessoa, nem precisa estar tão fraca assim. Eu lembro de fazer muitas visitas nos hospitais da Grande Vitória durante o meu estágio, e algumas pessoas diziam assim, pastor, eu confio em Deus, Ele está no controle, mas me frustra bastante saber que há poucos dias eu colocava ferramentas pesadas nas costas, pegava meus filhos ou pegava meus netos no colo, corria com eles, brincava, e hoje quando eles vêm aqui, se eu desço da cama, eu tenho que me segurar, e eu vou dar um abraço neles, eles quase me derrubam. A fraqueza espiritual da qual o texto está falando é parecida com essa, não é a mesma coisa, mas é parecida no sentido que nós temos um problema sério dentro de nós, um problema que o tratamento paliativo não resolve. É o pecado. E o pecado nos torna incapaz de fazer aquilo que precisa ser feito para que Deus, para aliviar essa tensão que é entre Deus e o homem por causa do pecado, para criar um ambiente harmonioso entre Criador e criatura de novo. Eu já usei esse exemplo com alguns de vocês em estudos bíblicos, dizendo o seguinte, que se de repente a gente simplesmente falasse na igreja sobre os erros que nós cometemos no dia a dia, os pecados, no plural, se eu só falasse disso, talvez alguns iriam para casa pensando, poxa, então se eu parar de falar mal das pessoas, se eu me esforçar nisso, nisso e naquilo, se eu parar com aquele outro vício lá que eu tenho, então eu estou tranquilo com Deus. Seria como eu dar um remédio paliativo para vocês. Seria como se eu fosse um médico que chegasse com uma dor no estômago e dissesse assim, olha doutor, eu não sei o que eu tenho, essa dor me incomoda, ela sempre vem depois das refeições, e eu dissesse assim, aqui é o remédio para a dor. Olhasse para a pessoa, não, eu já sei o que você tem, não preciso nem te examinar. Você precisa de um remédio para a dor. A pessoa vai para casa, toma um remédio para a dor e se sente bem depois das refeições. Mas o que pode acontecer dali a 6 meses? A Bíblia fala numa fraqueza espiritual ligada a uma doença
que entrou lá no começo quando o ser humano quis ser igual a Deus. O que na Bíblia e também na linguagem da igreja é chamado de pecado. E é por isso que seguir a Cristo é um andar na contramão, porque a gente anda fraco. Imagina uma pessoa que sai do hospital tentar andar no contrafluxo, na linha amarela, numa sexta-feira, às 6 horas da tarde. Ela seria carregada ou ela iria conseguir vencer o fluxo? Assim é cada um de nós, por nós mesmos, baseados na nossa própria capacidade e força, que é débil, que é limitada por causa do pecado. Mas como fica a nossa situação então, pastor? Ora, eu disse que eu ia ler a continuidade do texto e ia mostrar como que a própria mensagem da cruz é uma mensagem que vai na contramão das coisas. Diz o seguinte: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Isso quer dizer, gente, que o ser humano não estando numa posição de conseguir vencer essa doença em si, Deus olha para o ser humano com amor, olhou para cada um de vocês com amor, enviou o Filho dele, que faz aquilo que a gente não tem forças para fazer, que vai até a cruz, que morre. Mas aí vem a parte da contramão de novo, da lógica. Ele vence a morte. E é para isso que nós olhamos nessa época de Quaresma. Nós falamos sim da nossa condição como seres humanos. Semana passada falamos das provações, e da nossa fraqueza e da fidelidade de Deus. Hoje a gente está falando um pouquinho mais desse seguir a Cristo como um andar na contramão, porque no nosso coração tem algo que nos puxa para o outro lado. Estamos falando do pecado. Mas a ênfase é aquilo que vem depois, cuja mensagem, cujo foco nós já sabemos. Cristo vence tudo isso. E Ele continua dizendo hoje: segue-me. E esse segue-me, eu já falei em outra ocasião para vocês, é um convite para uma caminhada. Uma caminhada onde a gente não está sozinho. Onde tem Cristo indo na frente e abrindo o caminho. Essa é a mensagem da cruz, uma mensagem que vai na contramão daquilo que está no nosso coração, da nossa lógica, talvez daquilo que a maioria das pessoas na sociedade pensam. Quando eu falo, gente, que seguir a Cristo é um andar na contramão, eu não estou dizendo, e aqui é importante, eu não estou dizendo que agora a igreja tem que se isolar do resto da sociedade, porque a gente está na contramão. Também não estou dizendo que a gente vai começar uma cruzada cultural e tentar combater tudo o que acontece fora da igreja. Não é isso. Mas é um intrafluxo. Estando presente ali onde Deus nos colocou, ali vai haver desafios. E vai ter dificuldade. E ali esse caminhar na contramão envolve, por vezes, lutar contra o pecado que está em mim. Outras vezes, envolve lutar contra o pecado que pode estar fora de mim, mas uma injustiça sendo causada, e eu vejo aquilo. Essa mensagem da cruz, que vai na contramão das coisas, ela é assim, porque ali onde há choro, há lágrimas, ali há também a presença de um Deus que quer confortar. Ele pode estar ali através da palavra dele. Onde há ausência e o choro por causa da ausência de uma pessoa querida, Deus promete a presença dele, com uma mensagem de vida eterna, com uma mensagem que acolhe, com uma mensagem com relação
com aquilo que eu falei na semana passada, que tem relação com aquilo. Uma mensagem da coroa da vida eterna. Hoje, gente, é um dia especial para essa congregação, porque 2 pessoas vão ser recebidas como membros aqui dessa congregação. Seu Irineu e o Ricardo. O nosso grupo era um pouquinho maior, com as correrias diárias. Embora a gente quisesse, não deu para todo mundo já concluir agora, logo vai ter mais gente sendo recebida como membro. Mas eu tive que falar para o Ricardo e para o seu Irineu há poucos dias, aliás, no dia de ontem, anteontem, quando encerramos nossos estudos, eu disse o seguinte: talvez vocês estão entrando numa fria. Eu queria dizer talvez, olha, vocês estão entrando numa boa. A vida vai melhorar daqui para frente. Tudo vai dar certo. Como um piscar de olhos vão parar as lágrimas de saudade. Vocês não vão ter mais problemas. O emprego vai bater na sua porta. Mas não é essa a mensagem da cruz. Ainda assim, é uma mensagem de presença diante da ausência de uma pessoa querida. É a mensagem de um Deus que não abandona quando todos abandonam. Essa é a mensagem da cruz. Seu Irineu, Ricardo, vocês estão entrando numa fria, num certo sentido. Mas uma fria boa, porque vocês não estão sozinhos. Cristo caminha com vocês. E agora, a partir de hoje, uma congregação inteira caminha com vocês. Vou tomar a liberdade de dizer algo que eu ouvi do seu Irineu sem constrangê-lo. Seu Irineu me disse assim um dia: pastor, queria conhecer mais aquilo que vocês ensinam, porque vocês têm uma mensagem para as horas mais difíceis. Cada vez que eu me preparava para os momentos de profissão de fé, eu lembrava disso. E eu era lembrado pela palavra de Deus que eu não estava ali naquele momento de estudo para dizer coisas que fossem atrair o seu Irineu ou o Ricardo para fazerem parte dessa igreja. Pelo contrário, eu falei das dificuldades, falei de problemas que nós enfrentamos como igreja, porque nós somos pecadores e onde tem pecado há problema. Ainda assim, eles me permitiram e me ajudaram até a sempre poder afirmar o que a Bíblia afirma. Que no mundo a gente passa por aflições, mas Cristo venceu o mundo. Jesus é aquele que continua dizendo e quer dizer através também da boca do seu Irineu e do Ricardo: quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. E vale muito a pena, porque há um prêmio da vitória no fim. Em nome de Cristo Jesus, aquele que se dirige para a cruz, dá a vida por nós e depois vence a morte. Amém.